Oi, estou aqui para te fazer uma pergunta. Preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Pense, lembre de qualquer coisa que pertence a você e que não está com você agora. Pense onde está essa coisa. Pensou? E aí? Lembrou de onde estavam as coisas que eu perguntei? Perceba uma coisa sobre o que eu falei. Sempre que você se remete a algo que é seu e onde ele está, você precisa saber de um outro algo. Já reparou? Quando eu penso, por exemplo, onde é que eu deixei as chaves do carro, eu lembro que elas estão sobre a mesa. Perceba que eu só sei onde estão as chaves se eu souber onde está a mesa. Onde foi que eu deixei a minha toalha quando eu saí do banho? Vou levar a bronca da mamãe. Está em cima da cama. Se eu não souber onde está a cama, eu não sei onde está a toalha. Sempre que você tenta localizar algo, perceba isso. Você precisa saber de um outro algo previamente. Não é possível localizar alguma coisa se você não partir de algo que já seja conhecido. Já tinha parado para perguntar sobre isso? Pois é. Quando você parte dessa pergunta, uma coisa passa a ser necessária. E é exatamente sobre isso que a gente vai começar a falar agora. Nosso assunto de hoje começa sobre referencial. Acompanhe a definição de referencial. Para localizarmos um ponto ou corpo qualquer, é preciso o prévio conhecimento da localização de um outro ponto ou corpo ou ainda um sistema de coordenadas, que é escolhido como fixo e que servirá como referência. Esse ponto, corpo ou sistema de coordenadas será o nosso referencial. Viu aí? Então, agora que você sabe o que é referencial, a gente, a partir da definição de referencial, pode definir muitas outras coisas, como, por exemplo, movimento e repouso. Movimento acontece sempre que o corpo muda de posição em relação ao referencial. Atenção! Não necessariamente mudando a distância para ele. Como assim, Ives? É possível mudar de posição sem mudar a distância? Sim, é possível. Imagine, por exemplo, um movimento circular uniforme. A posição ocupada pelo corpo muda a cada instante, contudo, a distância para o centro não. Se o centro for o nosso referencial de observação, a distância será sempre a mesma, embora a posição mude a cada momento. Prestou? Repouso acontece quando a posição não muda para o mesmo referencial. A distância, nesse caso, também não mudará. Fique atento. Quando o objeto está em repouso para um dado referencial, nem sua posição, nem sua distância para ele mudam. Simples, não? Mas presta atenção agora no que eu vou te perguntar. Acompanhe 4 perguntas e responda mentalmente sim ou não. É sim ou não? Nem é nem é não é é sim ou não. Tranquilo? Vai lá, fera, para você. Primeira pergunta. O lápis vermelho está em movimento em relação ao lápis azul? Sim ou não? Tranquilo? Agora eu pergunto. E o lápis azul está em movimento em relação ao lápis vermelho? Sim ou não? Terceira pergunta. O lápis vermelho está em movimento em relação ao lápis azul? Sim ou não? E agora, o lápis azul está em movimento em relação ao lápis vermelho? Sim ou não? Essa aí você vacilou um pouco, não foi? Pois é. Nos últimos anos, quando eu faço essa pergunta em sala de aula, é bem interessante, porque a plateia que falou convicta desde o início, sim, não, sim. Quando eu faço a quarta pergunta, começa a vacilar e dizer, sim, não, sim, nim. Pois é, nim. Não ou sim? Anote agora
E lembre-se sempre que perguntado sobre movimento. Movimento é recíproco, ou seja, se A está em movimento em relação a B, isso implica necessariamente que B está em movimento em relação a A. Tranquilo? Pois é, veja só, quando eu perguntei a você se o vermelho estava em movimento em relação ao azul, você disse tranquilamente sim, porque estava vendo o vermelho mudar de posição em relação ao azul. Quando eu fiz a mesma coisa e perguntei se o azul estava em movimento em relação ao vermelho, você ficou em dúvida porque você não usou o vermelho como referência. Olha o que é que você estava vendo. O azul não estava mudando de posição em relação a mim. E esse tipo de coisa confunde as pessoas. Mas eu não sou a referência da pergunta. A pergunta é o vermelho. Vermelho está perto, vermelho está longe. O vermelho está perto, então o azul está perto do vermelho. O vermelho está longe, então o azul está longe do vermelho. Não há como o vermelho estar em movimento em relação ao azul sem que também o azul esteja em movimento em relação ao vermelho. É isso que caracteriza dizer que o movimento é recíproco. E a partir de agora você vai sempre lembrar que se A está em movimento em relação a B, necessariamente B está em movimento em relação a A. Tranquilo? Quando você assiste a uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça e observa aquele caminho de fumaça deixado no ar, ou ainda quando você está na praia e observa um trilho deixado pelo pneu de um buggy, você está diante de uma trajetória. Na verdade, de uma das possíveis representações de trajetória. Trajetória? O que é trajetória? Acompanhe agora. Outra classificação que é importante dos corpos é a classificação em partícula ou corpo extenso. Partícula é aquele corpo cujas dimensões podem ser desconsideradas no estudo do seu movimento. Atenção, fera! Desprezíveis as dimensões. Não que ele não as tenha, apenas porque as dimensões são pequenas quando comparadas a outras distâncias envolvidas no processo. Então, uma partícula, partícula. Lembra que o sufixo ícula está associado a coisa pequena, como por exemplo em cutícula, cutis ícula, aquela pele pequenininha do lado da unha. A partícula ela pode também ser chamada de ponto material. Ponto por não considerarmos as dimensões. Material porque temos que considerar todas as outras coisas, como massa, energia, temperatura, etc, etc e etc. Que fique claro, o mesmo corpo pode ser partícula ou não. Quando ele tem dimensões que precisam ser consideradas no estudo do movimento, ele passa a ser chamado de corpo extenso. E fique atento agora, fera. No nosso cotidiano, extenso é aquilo que é muito longo ou muito grande. Para a cinemática, extenso vai ser aquele corpo cujas dimensões não podem ser desconsideradas no tipo de movimento que está sendo estudado. Por exemplo, o meu carro, quando em movimento de uma cidade A para uma cidade B, que fica a 500 km de distância, não faz diferença o tamanho dele na hora de analisarmos a velocidade média, a duração da viagem e outras coisas. Contudo, ao chegar na cidade B, se eu precisar fazer uma baliza, por exemplo, ao estacionar eu preciso considerar as dimensões do veículo. Fica a dica para quem está aprendendo a dirigir agora. Sempre compare o seu veículo com a vaga, fera. Se o espaço não cabe o seu carro, não tente acomodá-lo, não vai dar. Na minha época, era preciso que a gente tivesse uma margem de segurança. Me indicava pelo menos um meio metro para frente, meio metro para trás. Algumas pessoas precisam às vezes de até 5 metros, mas aí é com cada um. Tranquilo? Então fique atento no que diz aqui a cartela. Veja só como é que um piloto profissional numa competição internacional faz uma baliza. 1, go! Oh, schon ein dynamischer Antritt. Was, das würde... Warte mal, ich muss mal die Sonnenbrille auf. Das ist ja... Das... Ronny,
dass, wenn man es versuchen würde, mit dem Computer zu berechnen, als Grafik, würde man es wahrscheinlich nicht so gut hinbekommen wie du. Falando agora sobre a diferença entre posição e deslocamento. Atenção, fera! Posição é sinônimo de localização. Sempre que você der a posição de algo, você está localizando esse algo dentro de uma determinada situação. Lembre-se, para que você determine a posição, é primeiro necessário estabelecer um referencial. A partir de um referencial conhecido, seja ele um ponto, seja ele um sistema de coordenadas, você vai poder localizar um ponto. Atenção a uma dica importante. Para cada dimensão, você precisa de uma informação. Imagine a situação. Eu estou viajando pela BR-116 e num determinado momento meu carro dá um problema e eu preciso acionar a seguradora para buscar o meu carro. Como eu estou na BR-116, basta que eu dê uma informação para que ele me localize. Você é capaz de dizer que informação é essa? Pois é, basta que eu diga em qual quilômetro dentro da BR eu me encontro. E a partir dessa informação é possível me localizar. Agora imagine que ao invés de carro eu resolvi ir de lancha. E aí eu estou passeando mar aberto com a minha lancha e num determinado momento eu preciso me comunicar para localizar a minha posição. Nesse momento eu posso passar via rádio duas informações, latitude e longitude. E a partir dessas duas informações eu fico localizado. Perceba, eu estou sobre a superfície de um planeta. A superfície é área. A área tem duas dimensões. Para cada dimensão, uma informação. Se eu precisar localizar algo que também esteja a uma determinada altura a partir de um referencial, eu vou precisar de uma terceira informação. Por exemplo, para localizar o topo da minha cabeça no estúdio agora. Eu posso tomar uma das paredes como referência, traçar linhas que me localizam em relação às paredes e a partir do solo traçar uma terceira informação que dê a altura ou cota vertical da minha cabeça. Para cada dimensão, uma informação. É assim que você localiza. Lembrando que posição é o mesmo que localização. Bora resumir isso aí facinho para você? Acompanha. Agora que você sabe o que é posição, fera, é tranquilo para dizer o que é deslocamento. Deslocamento é a diferença entre duas posições. Quando você tem o símbolo delta antes de qualquer grandeza em física, você já sabe que esse delta indica variação. E essa variação é sempre encontrada pela diferença entre o valor final da grandeza e o valor inicial dessa mesma grandeza. Registrou? Qualquer coisa, dá um pause aí e anota no teu caderninho de observações. O deslocamento é a diferença entre duas posições dentro de uma determinada trajetória. Atenção e cuidado, fera! Quando eu me refiro a deslocamento dentro de um movimento retilíneo, eu posso associar esse deslocamento à distância linear entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Diferente de quando eu falo de espaço efetivamente percorrido. De novo, efetivamente percorrido. Acompanhe aqui o exemplo. Eu dou um passo para frente, outro passo para frente e um terceiro passo para frente. Em seguida, dou um passo para trás. Quanto é que eu me afastei da posição original? 3 para frente e 1 para trás. Eu estou a 2 passos de distância da minha posição original. Isso corresponde ao meu deslocamento. Contudo, até chegar nessa posição, eu dei 3 passos para frente e 1 para trás, percorrendo efetivamente 4 passos. Muita atenção, principalmente quando tivermos problemas em duas dimensões. Nós vamos precisar ficar atentos a essa diferença entre deslocamento e espaço percorrido. Lá nas aulas de vetores e cinemática vetoriais, nós vamos voltar. Desculpa pelo plural. Deslocamento vetorial, velocidade vetorial. Lá em cinemática vetorial, a gente volta a falar sobre isso.
Para fechar essa aula, pessoal, é importante que a gente entenda a diferença entre instante e intervalo de tempo. Instante é o mesmo que momento. Pou! Nesse momento, nesse instante. Se você parar o vídeo, aí embaixo vai aparecer o instante em que você deu pause, o momento onde você deu pause. Contudo, se você olhar para o tamanho da barrinha, entre um momento e outro você vai encontrar a duração. Duração corresponde a intervalo de tempo. Instante é o momento, duração é o intervalo de tempo. É importante que você saiba que instante pode tanto ser positivo como pode ser negativo. Como assim, Ives? Instante negativo ficou louco? Claro que sim. Imagine que você marca um compromisso de estudar com seu amigo ou sua amiga às 14 horas. E esse seu amigo ou amiga, preocupado em não atrasar nem falhar com você, chega lá no local combinado às 13 horas e 50 minutos. Como é que você vai dizer, em relação ao compromisso firmado, o horário em que ele se encontra no local? Você pode dizer, por exemplo, que ele chegou 10 minutos antes. Opa! Antes, quando a gente estabelece onde é o referencial zero, a data zero, antes leva um sinal de menos. Se eu dissesse que o nosso compromisso era o data zero do tempo, o seu amigo tinha chegado no local combinado na data menos 10 minutos. Não há problema para a física de localizar um instante com sinal de menos. Esse sinal de menos apenas indica que aquele momento é anterior ao que é considerado como data zero no problema. Agora, cuidado! Quando a gente fala de intervalo de tempo, pelo menos em física clássica, que é o objeto do nosso estudo no momento, pelo menos nele, intervalo de tempo é sempre positivo. A linha do tempo caminha sempre do passado para o futuro e, por conta disso, o instante final de qualquer duração é sempre maior que o instante inicial. Repetindo, em física clássica, isso é o que é considerado correto. Por isso, em física clássica, intervalo de tempo é sempre positivo, ainda que instante de tempo possa ser positivo e possa ser negativo. Acompanha na cartela. E aí, tranquilo? Compreendeu tudo que foi falado na aula de hoje? Se restar alguma dúvida, já sabe, é só entrar em contato através de qualquer dos canais que a gente disponibiliza no projeto Física Total. O que achou da videoaula? Gostou? Então dá uma força para o projeto, dá um joinha, divulgue com seus amigos nas redes sociais. Já está inscrito no canal? Tá dando bobeira. Se inscreva no canal e fique sabendo a cada nova aula que for postada. Acompanha tudo por aqui. Minha intenção é estar muito próximo de você e chegarmos juntos à sua vaga. Conte comigo, vamos juntos. Lembre que você pode.